Existe uma grande diferença entre ouvirmos algo sobre Deus e ouvirmos algo de Deus. É sobre isso que eu queria falar com vocês, dividir algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Então, vamos juntos falar de adoração? Shalom, irmãos! Marcos Viana aqui para mais um vídeo. E você que é novo por aqui, já procura se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para que você receba sempre aquilo que nós estamos postando. E você que já faz parte aqui do canal, você que já é de casa, seja muito bem-vindo. É sempre um privilégio para mim poder dividir algo do Senhor com a sua vida. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Eu estava meditando na palavra, conversando com Deus e me veio no espírito esse pensamento: ouvir sobre Deus ou ouvir de Deus? Ouvir sobre Deus é sempre uma tarefa mais simples, porque nós vamos à igreja, assistimos vídeos no YouTube de pregação, ouvimos podcast, ouvimos canções que falam de Deus. Então, sempre estamos recebendo algo de Deus, algo que o Senhor ministra aos nossos corações, e nós somos cheios da presença de Deus. Nós recebemos uma porção diária ali e a palavra sempre vai nos edificar, sempre vai acrescentar fé em nós. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso realmente é uma bênção. Se você não faz isso, eu recomendo fortemente que você faça, para que você sempre esteja cheio de Deus. O que acontece muitas vezes é que nós entramos numa vida passiva no que tange, no que diz respeito a receber de Deus. Então, você vai para a igreja, você participa do momento de adoração, você recebe a palavra e isso te alimenta, te fortalece. E aí chega a segunda-feira, nós voltamos para a nossa rotina do dia a dia e aquela presença, aquela unção que recebemos durante o final de semana, ela se torna mais fraca e com o passar do tempo nós muitas vezes nem notamos que a presença de Deus foi embora e não nos reabastecemos. Então nós ficamos refém ou ficamos passivos de uma condição de sempre receber algo, mas não buscar algo de Deus. O ouvir sobre Deus é realmente muito bom, é muito importante e é necessário para as nossas vidas, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então você nunca vai receber uma revelação inteira sozinho, porque Deus vai dar a revelação para o corpo. Então o seu pastor recebe uma porção, o seu amigo, o seu vizinho, uma pessoa que é dirigida pelo Senhor vai receber uma outra porção e você receberá uma outra porção. Tudo isso se complementa, mas quando nós entramos na passividade de apenas receber algo para que nós sejamos alimentados dessa forma, nós entramos numa condição que não é bíblica, porque nós fomos feitos para um relacionamento com o Senhor. Quando nós entramos na nossa rotina do dia a dia e não percebemos que a presença se foi, e não percebemos que a chama está se apagando e prosseguimos com o nosso dia sem sentirmos a necessidade de reabastecer ou de reaver o nosso relacionamento com o Senhor, nós estamos aquém do que poderíamos estar. Muitos dos cristãos das nossas igrejas estão nessa condição, pois o caminho da oração, o caminho da devoção já não é ensinado como foi há algum tempo atrás. Eu lembro que durante toda a minha infância, na casa dos meus pais, nós tínhamos cultos domésticos, onde
o meu pai ou minha mãe dirigia o culto, um deles também trazia uma palavra, eu, o meu irmão, a minha irmã, nós fazíamos o momento da adoração e ali eu e meus irmãos, nós fomos ensinados a como orar, nós fomos ensinados a buscar a Deus, nós fomos ensinados quanto ao hábito de ofertar, de dar o dízimo, nós fomos educados na palavra de Deus. Buscar a Deus era uma parte integrante, era uma rotina diária para nós. Isso formou o meu caráter cristão. Durante toda a minha infância, a minha família passava por algumas dificuldades financeiras e eu fui muito ensinado a buscar a Deus nessa época porque meus pais não tinham condições de me dar as melhores roupas, os melhores calçados e muitas vezes nós tínhamos dificuldades de comprar coisas essenciais do dia a dia. Então, quando chegavam as épocas onde estava crescendo e precisava mudar as roupas, minha mãe sempre me levava até a sala. Eu me lembro bem desse cenário. E minha mãe me levava até a sala e nós conversávamos sobre quais as necessidades que eu tinha, quais eram as roupas que eu precisava trocar. O meu pé que tinha crescido precisava de calçados novos. Então nós nos ajoelhávamos na sala pela manhã e orávamos, fazíamos uma lista com alguns itens para Deus. E aí eu falava para Deus: Senhor, eu estou precisando disso, disso, disso e disso. E Deus sempre foi tão fiel que às vezes, ou quase sempre, no mesmo dia em que nós fazíamos essa oração, na parte da tarde mesmo, alguém chegava, batia na nossa porta e trazendo tudo aquilo que estava na lista e ainda coisas a mais. Então eu sempre tinha um tênis da marca, né? Da marca que era usada na época, e eu sempre tinha roupas boas, mas era porque Deus sempre cuidava de mim, sempre cuidava dos meus irmãos, sempre cuidava dos meus pais. Então nós fomos ensinados ao caminho da fé, ao caminho da devoção, ao caminho de buscar a Deus. E isso foi essencial para a minha vida. Eu fui criado dessa forma e isso fez muito bem para mim, porque eu fui ensinado a sempre ter relacionamento com Deus, não apenas para que eu ganhasse as coisas que eu precisava, não, mas porque eu tinha Jesus como amigo. Minha mãe sempre conta isso, que uma vez eu tinha aprontado alguma e ela já estava nervosa comigo, e um dia ela passando pelo meu quarto, ela me viu conversando com Jesus e eu falava: Jesus, a prova tá grande com a minha mãe, me ajuda com essa situação. Então eu tinha Jesus como meu amigo, aquele cara que eu sempre podia contar aquilo que eu estava passando. Então eu fui ensinado por esse caminho. E é tão interessante que nós não precisamos de um mover absolutamente grande, aquela coisa esplendorosa e majestosa que vemos nos cultos acontecer, aquela unção que é tangível para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo na sala da minha casa, num culto doméstico aos 5 ou 6 anos de idade. Isso marcou a minha vida, porque eu aprendi ter relacionamento com Deus na minha casa. E é no secreto que você vai desenvolver esse relacionamento. E voltando ao que eu estava dizendo antes, nós chegamos durante a semana e temos aquele esfriamento da presença de Deus durante a semana e não permitimos que o Espírito Santo faça parte da nossa rotina. E quando você não vê a necessidade de manter um relacionamento com Deus, que você não vê a necessidade de que Jesus faça parte da sua vida, você está indo por um caminho de esfriamento e você vai se afastar cada vez mais da presença de Deus, até que aos poucos você se vê completamente distante, completamente
separado. E esse é um caminho muito perigoso. Muito perigoso. Então, se você se encontra nessa condição de afastamento, de distanciamento do Espírito Santo, eu te convido a voltar para que você coloque Jesus no seu dia a dia. Você permita com que o Espírito Santo te conduza no seu dia a dia, porque fazendo isso você vai experimentar um nível novo da presença dele e você não vai mais ouvir sobre Deus, mas o seu relacionamento diário com Deus vai fazer com que você ouça de Deus, que você tenha as revelações na palavra de Deus e a sua intimidade com Jesus vai fazer com que você sempre tenha Deus na sua vida. E isso é o foco, e esse é o nosso alvo como filhos de Deus, aqueles filhos que têm um relacionamento íntimo com o seu Pai. A palavra diz: achegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Diz mais: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Ainda há tempo de buscarmos ao Senhor de forma pessoal, de forma íntima, para que nós tenhamos sempre o direcionamento do Senhor em todas as coisas das nossas vidas. Então, esse foi o vídeo de hoje, a reflexão que o Senhor me trouxe. Então, espero que você possa analisar tudo isso na sua vida, assim como eu estou analisando na minha, para que nós possamos juntos crescer em relacionamento com o Senhor. Amém? Então, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais com os seus amigos, escreva aqui nos comentários o que o Senhor tem falado com você e não se esqueça, o reino está em ação.